Posso ajudar? Posso ajudar! Seja bem-vindo, bem-vinda para mais um episódio do nosso podcast realizado pela Tidas em parceria com a sua loja Faz Psil, onde a gente sempre traz especialistas do varejo de moda para falar um pouco sobre os obstáculos, desafios do varejo e também trazer algumas soluções, porque é para isso que a gente está aqui, né? Eu não sou de pedir, mas eu vou pedir logo no começo. Se você trabalha em loja, é lojista ou conhece alguém desse ramo, já compartilha aqui. Já segue a gente para ter sempre receber os vídeos novos e os assuntos. E se liga que a gente vai trazer nessa série especialistas que vão contribuir muito aí com o seu chão de loja. Hoje, em especial, vamos falar com uma pessoa que tem uma função que é uma das funções mais antigas do mundo, vendedora. Só que não para sobre vendas, ela vai além. Um mercado cada vez mais competitivo, num mercado veloz, onde lojistas e marcas precisam de um elo forte para trazer cada vez mais informação, para trazer cada vez mais produtos que, além de qualidade, tenham também acessibilidade e que encantem os clientes, está a representante comercial. E eu trago aqui hoje a Kátia. Seja bem-vinda, Paulinho, Kátia. obrigada. Muito obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada, porque eu admiro o seu trabalho. Já fiz um curso contigo, lembra? Lembro, sim. Então, eu fiquei muito feliz. Principalmente que você está com uma parceria com a Tidas, que é uma empresa de muito tempo e de credibilidade. Então, muito obrigada. Bem isso, eu que agradeço. E, Kátia, vamos lá. Como você já comentou aqui que você fez um curso comigo, então, queria dizer, Sim. gente, a Kátia já foi gerente de loja, então olha a propriedade que ela vai ter para falar para vocês, que ela já viveu na pele, no chão de loja, fazendo gestão, fazendo compra, auxiliando ali, tipo, as vendas, e se tornou representante comercial. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, o que fez você cair nesse mundo da representação, Kátia? Olha, Paulinho, literalmente eu caí de paraquedas nesse mundo. Eu não me identificava, eu não queria entrar no ramo da moda. Eu era uma pessoa bem pacata, lá do interior, e eu era mais tímida, me achava muito tímida, então eu pensava que não. Aí comecei a trabalhar, já fui babá, empregada doméstica, já fui operadora de telemarketing, mas em 2009 eu entrei no varejo, comecei como caixa, trabalhando de caixa, e aí foram surgindo as oportunidades, até que eu gerenciei uma loja de material de construção. Nessa loja, nessa empresa, eu tive um conhecimento muito legal sobre gestão, porque eu era gerente trainee e eu passei em todos os processos dentro da loja. Então foi muito, muito bom para mim, mas não deu certo porque era em outra cidade e tal, eu era casada na época, enfim. Tive a oportunidade de entrar na LEDs, que é uma loja de roupas aqui de Rio do Sul. Eles me convidaram para ser gerente de loja. Que desafio. Meu, imagina, eu vendia cimento. Eu lembro que você me disse isso na aula. Lembra? Lembro. Na aula. Então, e aí eles me convidaram para participar. E eu me senti desafiada, mas fui porque era o que tinha ali no momento. E aí quando a Kátia a dona da loja me chamou, Xará, nome bonito, né? Quando ela me chamou, eu não queria, eu torci o nariz, não, isso não é pra mim, mas ela me fez uma proposta salarial muito interessante, porque comércio é assim, né? A gente pode fazer o nosso salário. Então, ela me fez uma proposta legal e me surgiu a oportunidade de fazer o curso contigo. Então, naquele momento, eu estava totalmente perdida, sabe, Paulinho? Eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo da vida? Mas foi ali, entre os cabides e os provadores, através dos cursos, que eu fui me conhecendo como mulher. E aí eu fui vendo algo em mim que eu não enxergava antes. E foram surgindo oportunidades, conheci um representante que era consultor comercial da empresa. E aí ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele, que é o Ângelo Dallagnolo, um cara muito inteligente, em cima da média. Enfim, estou aí representando hoje a Detox, estou muito feliz, amo o meu trabalho. Hoje eu posso dizer que eu me encontrei fazendo o que eu gosto.
Que legal. Nossa, assim, é emocionante, né, gente? Vocês já entenderam qual vai ser o teor dessa conversa, né? Tipo, se descobriu como mulher dentro de uma profissão, saiu de vender cimento e quando eu lembro que você falou isso pra mim, eu falei assim, ó, quem vende cimento vende qualquer coisa. Então, sabia que você me marcou, porque nesse dia eu lembro que eu tava todo mundo se apresentando e falei, Paulinho, porque eu também já tinha trabalhado numa loja de variedades. Paulinho, eu vendia potes e cimento. Se a Kátia te chamou, é porque tu tem capacidade. Foca, estuda, aproveita o curso que você vai. E aí fui entrando, sabe, na onda e comecei a ver um outro universo que foi maravilhoso. E eu Que legal. tô muito feliz. E fez te descobrir realmente assim, né? E foi Sim. transformador, porque, gente, a Kátia, ela tem essa profissão, né, atual como representante. E por que que eu convidei, né, Tidas e Sua Loja Faz Psil, convidamos a Kátia? Primeiro, a gente já tem uma simpatia, já tem um carinho por ela, desde a época que ela foi minha aluna e tal, eu já conheci, já falei, essa pessoa tem um brilho nos olhos. Mas, sem puxar sardinha aqui, o que realmente fez a gente te chamar foi clientes, donas de loja que estão assistindo a gente, elogiarem seu trabalho pela proximidade, pela conexão, por esse novo momento, né, de chegar na loja e entender as dores que elas estão passando. E também pelo seu novo posicionamento nas redes sociais, porque realmente falar sobre dar a cara a tapa nas redes e falando assim, esse é meu trabalho, eu nasci disso e tal, eu tenho certeza que é a nova fase das pessoas, dos profissionais, aproveitando a tecnologia, né? Porque se a gente for ficar no Instagram só vendo futilidades, a gente fica o dia todo lá e não aproveita nada. Uhum. Mas então, como descobrir isso, né, assim, e trazer para o teu trabalho? Queria que você falasse então agora, como foi então pegar essas informações de mercado, você teve um grande professor como representante, pegar o que as marcas exigem do representante comercial, a venda, a meta, e chegar a tocar o coração dessas lojistas que sempre falam, eu quero que a Kátia volte, porque a Kátia me entende e tal. Como que você faz esse link dessas duas coisas dentro da profissão? Então, Paulinho, eu aprendi e eu acredito que vendas é relacionamento. Então, para mim isso é crucial. E assim como um relacionamento normal, né, a gente tem que criar conexão com as pessoas, a gente tem que entender, tem que respeitar. E então é esse meu trabalho, é isso que como eu tive a experiência dentro da loja, eu vou contar uma experiência. Conta, a gente ama. Posso contar? Antes de eu entrar na loja, ou melhor, depois que eu saí da loja e fui trabalhar de vendedora externa para o Ângelo, eu lembro que quando eu saí de Rio do Sul, que eu fui embora para Joaçaba, que foi o momento que eu saí da loja LEDs, que eu fui para Joaçaba morar, lá eu andei pela cidade, porque eu morei lá um tempo atrás, eu passei na frente de uma loja e eu olhei aquela loja e eu pensei, meu Deus, essa cidade não evolui, porque faz 10 anos que eu saí daqui e a loja tá igual. Como eu tinha passado pelo curso da Sua Loja Faz Psil, tipo, eu olhei o VM, gente, isso aqui tá defasado, não vende? E aí eu pensei, gente, não dá certo. Tive a oportunidade de voltar para cá, fui convidada para trabalhar com o Ângelo e fui. Nossa primeira coleção de vendas, eu comecei a atender uma lojista que chegou toda empoderada, bonita, vim de Amsterdã, sabe? Eu pensei, gente, eu quero ser dona de loja. Porque, nossa, ela toda poderosa, que tinha vindo de viagem e tal. E aí comecei o atendimento, mostrar os produtos, ela foi selecionando poucas peças e só o que era mais barato. E aquilo começou a me dar um nervoso, porque minha meta era alta para mim bater. Tá, mas durante o atendimento ali, continuei o atendimento, ela selecionou as peças, na hora de fechar o pedido, como ela comprava em volume, bati a meta, fiquei muito feliz. Aí eu pedi os dados dela para lançar no sistema. Adivinha, Paulinho? Ela era dona da loja que eu passei, que eu pensei... Que coincidência! Que eu pensei, essa cidade não evolui. E ali eu aprendi o que é posicionamento. Olha isso. Ali eu aprendi, aí depois que eu atendi, que ela foi embora, eu falei pro Ângelo, gente, eu vou te contar o que aconteceu. Quando eu passei nessa loja, me desanimou a cidade. Eu tive vontade de voltar porque, gente, não evolui. Aí o Ângelo falou, Kátia, isso é posicionamento. Ela sabe o que vende, ela sabe para quem vender. E aí, eu tenho isso muito comigo. Então, assim, de respeitar os valores, o posicionamento da loja.
quando eu tenho uma variedade de produtos, quando eu vou atender o cliente, eu não fico forçando venda naquele produto que eu sei que não vai girar lá dentro, que não faz sentido dentro da loja dela. Então, eu acho que é isso que acaba conectando com o lojista, porque eu respeito o posicionamento da loja, né? Então, eu acho bem interessante, porque assim, aí a gente para pensar, você faz VM, né? Faz lá um trabalho excelente, atende multimarcas, como atende lojas mais simples, e atende também boutique. O que acontece? Tem lojas que não tem como você fazer tudo igual. Cada loja tem a sua particularidade, Bem isso. né? Então, é isso que eu faço quando eu apresento os produtos. Perfeito. Eu atendo a necessidade dos clientes, não forço venda, porque eu sei que depois não é só uma venda, aquele produto vai ficar estocado lá, não vai girar, o cliente vai ficar insatisfeito e ele vai associar a marca. E às vezes é só um produto que não deu certo. Então, Nossa, muito é legal. isso que eu penso, sabe? Vocês estão vendo aí, né, gente? Tipo assim, uma dica de ouro. Então, posicionamento, a Kátia acabou de explicar aqui sobre como uma loja, respeitando o teu público, o teu DNA, teu espaço geográfico, pode performar vendas, ser tão boas quanto, mas não precisa se espelhar ou copiar outras lojas, né? Que talvez vibram lá uma atmosfera mais sofisticada, se ela não tem aquela coisa. Mas agora uma pergunta que não quer calar. Você, sabendo que, mesmo sendo uma loja pequena ou até uma loja grande, mas de um interior, que tem um posicionamento mais popular, como você conseguiria ajudar essa cliente além da venda, tipo, voltando lá nessa cidade, nessa loja de Joaçaba, depois do curso de VM que você fez, como você conseguiria, se já não é que você já não fez, com algumas clientes ajudar isso, assim, né? Então, eu sempre faço, né? Porque eu sigo pessoas que da área. Eu tô começando, eu sou nova no ramo da representação, mas como eu já vivi isso na prática, então assim, eu sempre procuro orientar o produto que precisa de destaque, né? Porque às vezes assim, é uma loja mais simples, mas precisa destacar. Então, qual a maneira melhor para expor esse produto na vitrine, no Instagram? Porque assim, também o Instagram digital, ele o que eu percebo assim, a dificuldade dos lojistas é expor os produtos nas redes sociais. Eles têm muita dificuldade disso, porque eles pensam assim, eu postei ontem, mas eu não vendi nada. Só que o Instagram, no meu ver, ele é uma extensão, na verdade ele é uma vitrine, ele serve para atrair o olhar das pessoas, né? Então é isso que eu faço, eu procuro orientar para divulgar no Instagram, na vitrine, posicionar melhor, às vezes fazer combinação de look, por mais simples que seja, né? Pegar uma peça que combina com a outra, para criar desejo no consumidor final, nas pessoas que vão na loja. É isso aí. Isso é bem importante, inclusive, como a gente estava falando aqui, né? A gente está numa nova era que não tem como dar as costas para o veículo digital, redes sociais, porque hoje é uma vitrine, né? Como a Kátia acabou de falar. E quando, então, você pega essas lojas nessas visitas, né? Você tem um contato ali. Logo que você vende, muitas vezes ou é showroom ou é na mala, logo na loja, né? E você tem um contato com a dona e com a compradora. Quando você interage com a equipe se você acha isso importante, interagir com a equipe para elas conhecerem o produto que você está vendendo e alguma coisa, isso acontece? Acontece, eu acho muito importante. Inclusive, eu modelo alguns representantes que faziam isso na minha época de gerente e de vendedora. Então, sim, quando eu abordo um lojista, primeiro, quando eu chego na loja, seja para prospectar, eu sempre pergunto quem é o responsável por compras, porque nem sempre o dono da loja é o comprador. Então, quando eu pergunto, quem é o responsável por compra, se é a gerente ou se é alguém só específico para compra, ela se sente valorizada. Então, ali eu já crio uma conexão com a pessoa. Aí, apresento os produtos, converso com todas as vendedoras, depois que eu converto a venda, aí sim, daí a gente cria estratégias, tem algumas lojas que eu já ajudei a fazer live de lançamento, de explicar sobre o produto, dar treinamento, indicar profissionais como consultores, Paulinho, já te indiquei para algumas lojas. Sim.
Então, eu faço esse trabalho também de consultoria porque é importante, né? E é sempre uma troca, porque daí o que acontece? Às vezes a dor de um lojista, que eu converso e tal, eu posso resolver pelo conhecimento, pelo insight que eu tive de outro atendimento, que um outro lojista fez uma ação lá, legal, então eu posso ajudar nesse sentido, sabe? Então eu sempre tenho troca, assim, com os vendedores. Que legal. Eu adoro isso. Isso é bem importante porque, no fundo, elas acabam ajudando a performar a venda para a consumidora final, né? Exato. Elas entendem o seu produto, acabam gostando, porque falam, não é só vamos ajudar a representante, não é só a conexão. É realmente o que você fez elas entenderem sobre isso, né? Exato. E não é levando um bolinho, um refrigerante. Não, é sobre o produto mesmo. Ajudar elas a ganharem dinheiro, né? Exato. Gente, vamos vender. Às vezes eu crio estratégias, né? Olha, crio campanha. Se você vender tantas peças, no final da coleção, te presenteio com esse produto. Como elas gostam, como elas acabam entrando, se inspirando, motivando e tendo resultado. Bem legal. Trazendo então esse assunto vitrine para o teu negócio. O que vocês acham? O que você acha que as marcas cobram hoje de um representante comercial, além da venda, claro, né, de bater meta, que você está se posicionando para fazer? Tipo assim, seja no digital, seja em investimentos pessoais, no sentido assim de suas viagens e tal. Como que é o teu investimento na tua carreira atual, assim? Sabe? Quando você está pensando como que eu quero me posicionar no Instagram, como eu quero, qual região que eu atendo, como que eu posso evoluir no meu trabalho. Como que é isso, a expectativa da marca versus o que você pensa para o teu negócio? Então, eu não posso falar no geral todas as marcas, né? Porque cada marca também tem um posicionamento. Mas assim, o que eu vejo na marca que eu trabalho, hoje eu trabalho com a Detox, que é uma marca que já está há anos no mercado. Então, o que eu penso, o que eu investir no meu Instagram. Então, assim, é uma maneira de me posicionar e escalonar e além atingir mais pessoas do que só bater na porta, como alguns representantes fazem ainda, né? Porque tem representantes de 30, 40 anos que eles têm essa dificuldade. Então, eu percebi que eu posso investir nessa questão do posicionamento no digital. Então, eu tô ainda no processo, Paulinho, tô aprendendo ainda. Eu sei a dor do lojista, tô sentindo como é a dificuldade de se expor, apresentar o produto. A gente sabe que o belo vende, então também eu não quero perder a minha essência, mas eu quero passar uma imagem de autoridade. E aí eu tenho trabalhado nessa questão, sabe? Que inclusive me trouxe já resultados muito positivos e eu fico bem feliz. Investir no digital, é o meu foco nesse momento. E cursos, né? Tipo, de comunicação, oratória, tenho me desenvolvido nessa parte também. Muito legal. Porque algumas pessoas pensam assim, eu vou investir num curso de oratória porque eu preciso seduzir pessoas e acho isso uma coisa ruim. Na verdade, vamos trocar a palavra por encantamento, né? A gente trabalha, como você falou, moda, né? Você trabalha com moda, então é sobre o belo. Só que não é sobre o belo em comparação do que é a beleza para a sociedade. É sobre cada um encontrar a sua melhor versão. Exato. Ó, inclusive eu conversei com a Mari, que é a pessoa que está me ajudando no Instagram. Inclusive está aqui, Mari. Ela é uma pessoa excelente e eu tive a oportunidade de trabalhar com ela também na Lex. Vocês vão conhecer. Quem não conhece, já vão conhecer. E a gente estava conversando sobre justamente essa imersão que eu fiz no final de semana. A gente fez uma imersão e a gente conversou sobre o posicionamento. Porque teve um momento lá do curso que o treinador comentou sobre as vestes, sobre colocar terno e tal. Na hora eu já mandei mensagem para Mari. Mari, eu não contrataria o Paulinho de terno. Né? Porque assim, parece que não faz sentido, eu não consigo te enxergar no teu trabalho, na tua função de terno. Nossa, então, isso é muito, muito importante o que você está falando. Não é? Então, e ao mesmo tempo, talvez eu não contrataria ele no estilo casual, despojado, criativo, igual o Paulinho. Então,
quando a gente fala de posicionamento, não é copiar todo mundo, assim como na loja, na nossa roupa, no nosso jeito. Então, muitas pessoas às vezes pensam, ela é representante, ela tem que usar salto, de blazer, e não sou eu sou aquela pessoa simples do interior que gosta de um bom jeans, uma t-shirt, um tênisinho confortável. E tá bem vestido é tão subjetivo, exato, né? E exato, então é nesse sentido que eu penso. Muito legal. E o que você falou é importante porque assim, ó, eu sempre fico nessa, quando a gente cai no mercado, né, principalmente, a gente vai trabalhar para grandes marcas e tal, você fica pensando qual o olhar deles para quem eles vão contratar. Uhum. E eu já tive altas crises no sentido assim, deixa o cabelo curtinho, com uma cara um pouco mais, tipo, formal, assim, né, um pouco mais clássico, ou eu, tipo, sou eu mesmo. E aí a gente cai numa era onde, se a gente quiser ser alguém, né, o espelho de alguém, a gente tem que fazer exatamente aquilo que aquela pessoa faz. Exato. Né? E quanto mais a gente evolui para um mercado que exige da gente autenticidade, que você realmente fale sobre você, é onde a gente realmente vai chegar no coração das pessoas, né? Então, assim, ó, até falando sobre isso, as marcas que você vai se conectar a vender, elas têm que ter teu DNA. Exato. Né? Tipo, eu não consigo me imaginar, por mais que eu acho lindo homens de terno, vendendo terno. Porque eu não sei nem o que é. Esses dias que eu descobri que terno vem da palavra 3, porque eu aprendi numa loja que eu tava, que é quando vende as 3 peças, né? Tipo assim, terno é quando é blazer, colete e calça. E eu não sabia, exatamente porque não é o meu universo, né? Assim. E aí, tipo, o que fez você escolher a marca que você tá, ou você foi escolhida? Como que você pensa sobre isso? O produto que você vende importa ou você venderia qualquer marca, qualquer coisa? O produto que eu vendo importa, a gente tem que ter conexão para vender o produto. Mas na marca que eu estou, eu tive a sorte de estar nessa marca. Porque como eu te falei, eu me considero nova ainda no ramo, eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo. E foram oportunidades que foram surgindo e eu aproveitei, porque não era um sonho. Paulinho, eu me formei em administração e eu queria trabalhar no RH. Só que eu nunca passava, agora eu entendo. Fechadinho. Cuidando só de... Quer dizer, né? Não é tão fechado porque cuida de gestão de pessoas, mas é um pouco mais burocrático e menos relacionado. Exato, assim, né? Só que aí eu nunca consegui entrar, porque eu nunca passava nas entrevistas. Aí eu descobri o porquê, né? É o meu perfil. É porque eu não sirvo para aquela função. Comunicadora. Desatenta, e assim, nos detalhes do burocrático. Então, eu não sei, por mais que agora eu tenho também a parte burocrática que precisa, né? Mas assim, eu tenho meu trabalho mais dinâmico, eu conheço várias pessoas, conheço vários lojistas, viajo de um lugar para o outro, então isso para mim é maravilhoso, assim, estar em contato com tantas pessoas, fazendo network, viajando. Nossa, e você puxou um gancho agora que eu nem tinha pensado nisso, mas vai fazer todo sentido na nossa conversa. Realmente entender, né? A gente está falando com lojistas que estão passando por um problema agora aqui, talvez a gente não seja as melhores pessoas para falar, mas a gente está vivendo esse momento, que é mão de obra, né? Vendedoras pedindo demissão, ou seja, nem querendo trabalhar por causa da CLT. Então as mais novas não querem, as mais velhas não estão no digital. Quando você chega nas lojas hoje, o que você percebe assim das equipes assim do engajamento? Realmente é isso? Assim, as pessoas mais velhas não estão se conectando, mas tem o abraço. As pessoas mais novas, elas querem só fazer ali o digital, ser influenciadora, vender, mas não querem se comprometer com a hora. Você percebe isso no mercado? Muito, Paulinho. Inclusive, essa questão em todos os nichos de mercado, não é só nas lojas. Mas nas lojas a gente percebe bastante isso. As pessoas que têm mais experiência, elas acabam focando mais no presencial e deixando a parte de lado do digital. Só que tudo, hoje em dia, precisa estar ligado, né? Então, é uma preocupação dos lojistas e eles sentem essa necessidade, mas é um desafio que precisa ser trabalhado, tem que buscar
Aí, ó, tem a minha amiga, que eu posso indicar, a Mari. Que tá ajudando no seu posicionamento. Se ajudando no posicionamento. E a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que buscar alternativas para fazer acontecer. E acontece isso de você chegar numa loja e indicar para ela, que você já falou que indica profissionais, né? Indico. E de fazer essa percepção também na gestão, tipo assim, ó, aquelas suas vendedoras ali, elas não estão performando muito bem, elas não entendem isso e tal. Você entra nessa camada junto com a lojista? Sim, inclusive, Paulinho, teve uma lojista que eu fui atender que eu fiquei passada, assim, ó. Se eu fosse gerente, talvez eu demitia na hora. A dona da loja conversou com ela, ela olhou pra cima, revirou o olho, assim, sabe? Total desrespeito. Aí, claro que eu conversei com a lojista e tal, falei da situação, porém, aí também é uma questão que tem que ser analisada, porque às vezes não é uma questão de gestão e pode ser um problema também da própria de como ela se proprietora. comporta. Isso, porque aí eu percebi que ela não colocou limite, né? Autoridade, e ela batia de frente, então ela se igualou à situação, ao momento ali, a ação da menina. Igual ela, deve estar muitas pessoas passando por isso, porque não tem a coisa da liderança, não sabem comandar uma equipe, só que são donas da loja. E aí elas passam por esse desafio, né? Isso, porque assim, o que eu percebi também, muitas lojistas, assim como eu, que entraram meio que de paraquedas, assim, nesse mundo, elas vieram sem conhecimento e foram meio que empurrando com a barriga, sabe? E aí cresceram. Cresceram e não conseguem administrar essa parte ainda, inclusive do emocional, porque o emocional da gente pega muito. Sim. Assim, como teve pessoas que, no meu caso, quando eu me entrei dentro da loja e me percebi como mulher, ali no primeiro momento eu também tive dificuldade de gerir a equipe, porque a gente é um líder, a gente é espelho, né? Então ali eu senti algumas dificuldades, mas comecei a trabalhar, buscar curso, buscar conhecimento para trabalhar isso em mim. Inclusive pensar, porque se a gente for pensar assim, a maioria da origem de uma mulher que vira lojista, né? A gente tá falando mulher, mas claro, homem também. É que homem, quando cai em loja, assim, geralmente, se a gente for estudar, é realmente pelo financeiro, né? Assim, eles gostam da compra, da coisa ali, mais do negócio, loja, né? E as mulheres, elas se apaixonam por moda, né? Então, assim, elas começam talvez porque elas se vestem bem, as amigas percebem que ela gosta de se vestir, aí fala, compra pra mim também e tal. Muitas têm esse começo, né? Assim, de um sonho muito mais lúdico, assim, e emocional da compra, né? Isso. E quando elas caem na loja, elas têm isso de bom, que é saber comprar, né? Então, só que aí elas não conseguem fazer o 360 das coisas, né? Assim, de realmente comandar a equipe e fazer tudo mais. E agora, então, voltando assim para o que a gente estava falando sobre chão de loja, né? Sim. Quando você chega nas lojas, então, fiz uma região e vou atender tantos X lojistas naquela semana. Qual que é o seu planejamento antes de ir para a loja? Seu planejamento assim, de como que você trata o teu mostruário, como que você pensa naquela lojista? Existe um pensamento? Hoje eu vou na tal loja, então ela tem um posicionamento mais popular, então eu vou mostrar tais peças, de que forma e tal. Ou não, você se prepara e viaja para todas iguais? Não, cada atendimento é diferente. Por mais que o produto seja o mesmo, tem formas de se trabalhar, justamente como eu te falei. O que eu faço? Normalmente, assim, no final de semana, na sexta ou no domingo, eu faço um planejamento do meu roteiro, né? Lá eu vejo as lojas que eu vou. Os lojistas que eu já conheço, então é mais fácil, porque daí eu já sei, não precisa estudar muito. Mas quando tem prospecção, eu também, por exemplo, eu venho para Rio do Sul. Quais lojas eu atendo, quais eu não atendo? Essas lojas que eu não atendo, o meu produto cabe lá dentro? Então eu faço esse estudo, vou no Instagram, dou uma pesquisada para entender a loja, para fazer a visita. Então já que você vai visitar para vender, você já vai faço prospecção também. Como eu trabalho, nós temos vários produtos, né? A gente trabalha com feminino e com masculino. Eu tenho jeans, alfaiataria, tricô, malha. Aí, o que acontece? Cada categoria desses produtos, eles são numa mala. Então, quando eu vou numa loja que é mais sofisticada, eu apresento primeiro a alfaiataria, porque é algo que vai agradar. Aí, assim, eu separo por categoria de produtos, mas eu também eu sigo o catálogo, porque o nosso catálogo é bem estratégico e já está segmentado por coordenação de look e por família. Aí é mais fácil de apresentar o produto, sabe? Então eu sempre
Tem lojas que eu vou que compra mais jeans, então eu ofereço o jeans. Apresento as outras peças, mas eu ofereço o jeans. Você sempre vai na estratégia do que vende melhor naquela loja para apresentar primeiro. Isso, mas assim, como jeans, por exemplo, tem uma variedade de jeans. Então, às vezes eu uso técnica de ancoragem, de valor, de preço, modelagem para entender mesmo o lojista, mas eu ofereço foco no jeans, que é a loja dela. Não adianta eu querer vender para lojista tricô, porque naquela loja não vai vender. Por exemplo, então, dentro da mala do jeans, você vai ter os diferenciados, tem os né? O wide leg, ou com brilho, com alguma coisa. Exato. E se você vai atender uma loja que você sabe que aquilo vai ser uma perfumaria para ela fazer uma vitrine, só que o que ela realmente faz uma grade maior é do jeans básico do dia a dia. Aí você apresenta aquilo primeiro. Exato. Depende também, às vezes até apresento um outro produto para mostrar, encantar. Então, depende muito. Porque daí, como a gente já conhece, cria relacionamento, a gente já entende o momento da lojista. Porque tem lojista também que é muito prático e objetivo. Então, tem que chegar. Aí tem aquele lojista que ele gosta de conversar e tal. Falar sobre tendência, moda. Daí a gente já consegue apresentar um produto de outra maneira. E falando mais ou menos em porcentagem, ou se mais ou menos, quantos clientes assim você acha que prefere comprar por artigo? Por exemplo, primeiro me mostra as blusas, agora me mostra as calças, agora me mostra vestido. E quais já estão aceitando comprar por família, ou do tipo, te aceita falar, esse vestido você consegue usar com esse blazer e tal. Tipo, você tem uma estatística já assim de porcentagem? Não tenho, porque a maioria na verdade, todos os meus clientes, eles acabam comprando da maneira que eu apresento. Legal. Então, eu não dou essa opção. Você não tem objeção na compra? Não. Já aconteceu de cliente, primeiro eu quero ver tudo, depois eu escolho. Mas aí acaba que até ele se perde nas compras, entende? Na hora de voltar. Aí eu procuro fazer já por família. E explico. Porque assim, é uma conversa, né, Paulinha? É leve. Então, ali no momento, o lojista entende, porque ele também é vendedor. Então, ele, assim como ele entende a gente. Então, é só uma questão de relacionamento. Ele sente que não está empurrando, né? Isso. Que você realmente quer mostrar da melhor forma para ele realmente comprar certo, com inteligência. Exato, porque não adianta eu querer vender tudo que eu tenho para um lojista que eu sei que não vai caber o produto, vai ficar estocado e não vai vender. E eu tô te perguntando isso exatamente porque pensando no formato antigo, gente, vamos pensar aqui, não existe certo ou errado, tá? Existem representantes há muitos anos no mercado, continuam performando bem, vendendo, mas a gente tem que entender que o comportamento de compra mudou. O tempo da lojista, a forma como ela vende mudou, então a forma como ela compra também. Então, pensando nesse novo atendimento, nesse novo formato, pensa que realmente quando o cliente quer... É bem o que eu sinto, assim, quando o cliente ele quer comprar com o representante, tá lá, só blusas, não dificulta esse processo, tipo assim, essa regata parece com essa, que parece com essa. Se eu tô apresentando só as blusas, é mais fácil que o cliente ele fale assim, dessas 3 eu vou comprar só essa. Né? Ou tipo assim, você me mostrou 3 camisas, eu vou comprar só essa. Só que uma era manga longa, uma era 3/4, uma tinha botão, não tinha. Né? E quando a gente mostra separado ou por ocasião de uso, parece que realmente o cliente entende que vai ser, essa é a cliente mais comportada, essa é a cliente mais sexy, né? Então, é bem isso que você pensa na hora de mostrar por famílias, assim. Também, porque ajuda o lojista assim, a forma que eu apresento ajuda ele na curadoria e ajuda ele também pensar na hora de vender, na venda final. Porque, assim, da mesma maneira, o lojista que compra, assim, por família, como você fala, não, eu vou pegar só uma camisa... Quando chega o consumidor final na loja dele, ele não vai ter opção para mostrar. Ele não vai ter ideias de combinação de look, sabe? Então, por isso que eu apresento dessa forma e ajuda muito, tanto as minhas vendas como as vendas deles, porque eles entendem que é uma necessidade produto na loja. Bem isso, porque a hora que chegar na arara, não é que você está deixando de vender para ele tem que pensar assim, ele vai deixar de vender para o cliente dele, porque né? assim, quando tem estilos diferentes. Porque o que eu vendo para ele é um investimento. Então, por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Ele ganha em cima, Exato. Né, por isso que eu digo que vendas é relacionamento, né? Porque tem que ter o respeito, mas ele também tá ganhando, né? É uma troca. Sim. Tipo, E por isso que realmente tem essa expertise e você realmente pode... atender o cliente lá, o lojista, falando, olha, isso é o melhor para você. Exato, né? A gente tem propriedade para isso, né? Para falar, porque o produto é de qualidade, porque o produto cabe na loja.
Então, as clientes aceitam esse produto? Isso, tem giro. É tão legal, Paulinho, quando a gente chega na loja, o cliente diz, Kátia, acabou. Não, teve, né, nessa coleção que teve, eu atendi uma cliente e ela fez um pedido bem legal. Era o primeiro pedido dela da marca. E ela teve um problema pessoal, ela me ligou, Kátia, eu vou cancelar metade do produto. E eu, ai, não, por favor, minha meta. Mas, né, tudo bem, o que aconteceu? Aconteceu isso? Não tem problema, a gente entende, né? Tudo bem, cancelou metade do produto. Ela recebeu a metade que ela tinha comprado. Ela não chegou a expor o produto e vendeu tudo. Uau. Ela me mandou um áudio. Kátia, eu vendi tudo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque ela já fez um pedido, agora ela vai receber, ela fez a reposição, né? E vai receber de novo. Então, isso é tão... Que legal. Porque assim, porque eu não forcei venda, mas o produto girou na loja. Isso. E ter essa expertise também, é aquilo que você falou lá no começo, quando eu visito a loja e já sei exatamente o posicionamento dela, eu já sei quais produtos ela não vai ficar lá estocada, né? Exato. E aí, pensando nisso assim, quando você chega numa loja, e aí se for o contrário, tipo assim, Kátia, vem cá, olha o tanto de coisa que sobrou da tua marca aqui. Você tem alguma estratégia para ajudar essa cliente? O que você pensa? Sim, eu sempre penso. Gente, primeiro vamos pensar, por que sobrou? Porque às vezes sobrou porque o produto não foi exposto, porque não foi apresentado. Aí eu sempre falo... A equipe está sem treinamento. Está sem treinamento. Então, o que eu faço? Primeiro, um treinamento do bom e velho Cava Bem. Incrível. Né? Se vocês não conhecem, coloquem no Google Cava Bem. Característica, vantagem, benefício. Aprendi bem. É bem. Eu procuro passar um pouco do meu conhecimento sobre vendas e sempre crio uma estratégia. Vamos fazer uma campanha, uma ação legal que pode expor o produto mais na frente. Então, eu tento dessa forma. Vamos entender o porquê que não girou o produto na loja. Se foi boicote da própria equipe, né? Exato. Se às vezes tá ganhando uma cuca do representante da outra marca e não tá vendendo tudo. Porque acontece demais, acontece. Né? Uhum. E aí, tipo, entra no relacionamento, né? Isso, também, né? Então, por isso que é importante, voltando lá atrás, conversar com a equipe, encantar a equipe também. Porque, gente, vendedora que não compra, não vende. Então, primeiro tem que vender pra tua equipe. É verdade. Né? Uhum. E agora a parte física, Kátia, assim, eu sempre fico pensando, hoje, a cliente é corrida, né? Sim. Tem filho pra pegar na escola, tem coisa pra fazer, não sei o quê. Quando você chega na loja, porque a maior parte do teu trabalho é vender mala na loja, né? Isso. Você vende mais em ponto de venda. Quando você chega lá, qual que é, assim, aonde que você atende? Tipo assim, quais são os tipos de atendimento que você tem? É no meio da bagunça, as vendedoras olhando e provando, levando o provador? É numa sala, no escritório da cliente? Como que é, assim? Conta um pouco. Depende do lojista. Tem lojistas que têm uma estrutura ampla, que tem um espaço justamente para fazer compra, fazer reunião. Tem um lojista que não, que é uma loja menorzinha e que é ali no meio do atendimento, entre o atendimento do cliente, atendimento do representante. Entra cliente ali na hora. Paulinho, vou te contar, eu adoro atender quando é junto com o consumidor final. Que legal. Porque quando eu estou junto com o consumidor final, já aconteceu várias vezes do consumidor provar, gostar e interferir na venda, sabe? Olha isso. Então tem muitos representantes, porque assim, a gente sabe que tempo hoje é luxo, né? Tá todo mundo na correria. Mas às vezes a gente dedicar um tempinho a mais também é um investimento, né? Então assim, depende muito, tá? Depende muito de cada lojista. Tem lojista que sim, tem um espaço legal. Já trabalhei no formato de showroom, é muito interessante, né? Muito bom, porque daí se ganha tempo. Mas daí o lojista tem que vir até no espaço. E não é todo lojista que consegue. Que consegue, porque tem equipe pequena ou porque aconteceu algum problema, enfim. E quando a gente vai, eu dou o melhor atendimento, independente de onde seja, se é no meio da loja, se é num cantinho. E você já tem a estratégia para não deixar a peteca cair, no sentido assim, se tá na muvuca, loja pequena, você consegue vender a mesma quantidade para cliente? Mesma quantidade, justamente por causa da apresentação. Porque como cada mala é um artigo, aí eu consigo, agora é os jeans, então fica mais fácil. Não tem como abrir tudo, porque daí a loja não tem espaço. Então eu vou mostrando aos poucos e consigo. O que acontece às vezes é passar o dia na loja, mas aí também... Mas só que daí vale a pena também ali, porque daí o cliente... Mas isso acontece, o tempo maior é antes de conhecer o lojista, porque daí tem lojista que é muito ágil, o objetivo é essa sim, essa não, que ele já conhece o produto, que não precisa falar da tecnologia. Por mais que seja importante, pro lojista, pro comprador, ele já sabe, não precisa repetir. Já foi lavada, voltou, já sabe como fica, né? Exato.
Mas tem aqueles lojistas que daí sim a gente precisa. E tem lojista que, assim como na loja, a gente também tem aquele papel de psicóloga, sabe? Claro. Que dê consultoria, que daí vai falar da vida, que daí a gente nem fala tanto do produto, porque ele já conhece e porque ele precisa de atenção. Porque a vendedora faltou, porque está com dificuldade de gestão, e ali a gente tem essa troca. E é muito bom. Legal. Aham. E até falando um pouquinho antes de entrar o ar aqui, a gente tava falando um pouquinho sobre perfil comportamental, né? Aham. Tipo assim, quem a gente abraça, quem a gente não sei o quê. E é uma coisa que serve tanto pra realmente a gente entender o lojista e dançar conforme a música, e pra lojista também entender como é cada cliente, né? Exato. Então essa questão do tipo assim, do que a Kátia tá falando, eu chego na loja, eu já sei mais ou menos como é o cliente, né, o lojista, eu já separo as malas, eu já sei como vender. Então essa também é uma estratégia que vocês podem beber dessa fonte aqui e levar para vocês também, treinar a equipe para entender que existem perfis de pessoas diferentes na hora da compra, né? Isso é importante. Sim, é muito importante. Assim, pela roupa a gente já consegue identificar, né? Se é uma pessoa mais objetiva. Normalmente quem trabalha em banco, que sempre está de social e tal, são pessoas que a gente, até na hora de vender, a gente tem que cuidar para dizer, é maravilhoso. Porque às vezes é uma pessoa tão objetiva que ela pensa, como assim? Tá me dizendo que é maravilhoso? Eu sei o que é bom pra mim. Exatamente. Então a gente tem que procurar entender E pra ficar saber com como esses falar. adjetivos muito, é lindo, é bonito, é perfeito, né? Assim, fica vazio, né? Fica vazio. E realmente, ao invés de estudar a pessoa, tipo, vai te trazer isso, né? Isso. Esta peça vai te trazer isso. Por isso é importante ficava bem, essa peça é confortável, você fica muito tempo sentada, nananã, entende? Nossa, perfeito. Gente, vejam Cava Bem, é incrível, né? Pra mim fez muita diferença. Vamos explicar rapidinho para as pessoas, então, que estão aqui, assim, Vamos lá. Característica, gente, é o que você vê do produto, é o que ele oferece. Então aqui, a gente tá com uma camisa branca, ela é de linho, ela tem a manga comprida, sabe? É uma coisa que você não precisa ficar falando muito pro cliente, porque ele vai olhar e vai ver. Vantagem é o que um produto tem sobre o outro. Então, qual vantagem esta camisa, que é mais leve de linho, tem sobre outra? Ela pode ter a desvantagem do linho amassar um pouquinho, só que ela tem a vantagem de ser um tecido leve, que pode te acompanhar fresquinho, te acompanhar para ocasiões mais formais, mas também abrir com uma regata e uma bermuda você vai para a praia. Então ela tem a vantagem sobre outra, porque ela é mais descolada. Então ela tem a vantagem de uma formal, de gola, assim, porque ela te consegue trazer mais coisas. E aí, benefício, é realmente o que o cliente paga, é o que ele vai levar para casa. Então, quais são os benefícios? Paulinho, você é um palestrante, Paulinho, você tá gravando um podcast. Então, esta camisa branca, que é um coringa, vai te deixar bonito na frente do vídeo, né? Ela vai te acender, Tipo, a Kátia também está com uma camisa branca aqui. E a gente nem combinou, combinou. Mas acende, então você grava bastante, então olha como vai... Então, assim, é sair do tipo, a camisa branca é um coringa e vai ficar bonito. Não. Tipo, o que ela vai te fazer? Vai fazer ficar bonito no vídeo, vai fazer você ir para suas viagens e ficar confortável, você vai poder usar sobreposição. Então, esse exercício, gente, ele salva. A gente consegue fazer na loja para produtos encalhados, produtos que a gente acha caro, produtos que a gente acha que tem uma forma estranha. Então, por exemplo, recebeu um monte de blusa aí na sua loja de um ombro só. E aí as vendedoras vão criar estranheza, né? Tipo assim, como que usa um ombro só? As pessoas não vão usar com sutiã e tal. Então pega essas peças e faz esse exercício com as suas vendedoras, que você vai ver que essas peças são as primeiras a vender, né? Assim, tipo, é o mais legal. É verdade, acontece muito, principalmente agora nessa moda do fast fashion, né? Que tá tudo assim, tudo muito igual, muito coisa de São Paulo. Então, quando o vendedor conhece o Cava Bem, ele não se incomoda com o preço, ele mostra realmente aquilo que vai atender as pessoas. É bem isso, percepção de valor, né? Percepção de valor. Sai da camada quanto pra, tipo assim, isso vale pra minha vida. Muito legal. E já que você entrou num assunto agora que é São Paulo, fast fashion, pronta entrega, como que é isso pra você que é uma representante de uma marca de pedido, que chega na loja, faz o pedido e a cliente vai receber só depois? Como que você atravessa o mercado com essa velocidade e ainda batendo meta e se conectando, fazendo a cliente não desistir de você? É a experiência do atendimento, é o relacionamento e é levar pro lojista aquilo que tá tudo tão rápido que eles não conseguem absorver. Então, tipo, a gente, querendo ou não, a gente leva mais conhecimento, a gente leva produto de qualidade. Quando o produto entra e gira, tem valor,
traz praticidade, porque assim, é horrível. Eu imagino, eu sinto a dor dos lojistas, né, que vão para São Paulo ficar 15 horas, isso falando daqui de Rio do Sul, né? Mas eu estive no Rio Grande do Sul. Não, pessoas do país todo, imagina. Isso, imagine. Olha o tempo que eles ficam lá, o tempo que eles estão viajando dentro do ônibus, eles podiam estar criando estratégias para vender o produto deles. Então, nesse sentido, tem lojistas que eles perceberam isso. Então, é uma empresa bem estruturada que tem planejamento, porque daí eles compram com antecedência para receber naquele período combinado e consegue fazer o giro e ir para Amsterdã, Paulinho. É bem isso, porque assim, elas podem se dar o luxo ainda de ter aquelas pinceladas do fast fashion, né, da tendênciazinha e tal. Isso. Mas a marca, ela traz pra ela um peso, né, de, tipo assim, também a credibilidade de que, tipo assim, pode jogar na máquina que vai estar tudo ok. Exato. Né? E lá em São Paulo, que a gente sabe, Brás, Bom Retiro, assim, Bom Retiro ainda tem um pouquinho mais de estrutura para acabamento, né? Sim. Mas no Brás, a gente sabe que às vezes elas têm que comprar pacote fechado e chega e não tem nem o acabamento do produto, né? E eu acho Exato. que a noite de sono não fica tão boa. Exato. E o cliente acaba que não vai valorizar tanto o produto, né? Isso mesmo. Que legal. Então, assim, ó, o papo tá muito bom. Mas pra gente finalizar aqui, eu queria que você falasse ou trouxesse uma inspiração para as lojistas que estão assistindo a gente. Como o mercado atual, o que elas... Deixa uma mensagem para elas, assim, o que o mercado espera no teu ponto de vista, o que elas podem esperar do mercado, o que está por vir e como elas devem continuar performando lojas, assim. Então, eu penso que lojistas, eu escutei essa frase ontem e achei muito legal. 1% que você faz pode ser o 100% de alguém. Então, assim, eu achei muito legal. E a gente está na era digital, a gente tem que aproveitar essa ferramenta e expor os produtos, a loja no digital, porque esse é o caminho, né? Então, atrair as pessoas, o consumidor final, pelo Instagram e aproveitar o representante que está na loja, que visita, para pegar os insights, o conhecimento, porque a gente passa por muitos lugares. Então, a gente acaba tendo muita experiência na prática, trocando com os próprios lojistas, sabe? Então, aproveitem os representantes que estão aí para dar treinamento para a equipe, para apresentar o produto. E não tenham vergonha de expor o produto na internet, porque às vezes, eu tenho vergonha de mostrar esse produto, né? Porque não vai vender, Como ou eu tô com medo. Imagem. Não tenho medo disso, porque o que vende eu acho muito legal porque o Instagram ele se torna mais intimista, né? Cria conexão e esse é o caminho. Nossa, tem que muito aproveitar. legal. É muito legal o que você falou. Realmente um encorajamento, assim, né? Para as pessoas realmente colocarem o seu negócio na frente, reacender a paixão pelo chão de loja, né? Assim, Sim, porque, como eu falei, eu mudei, gente. Nossa, se você me visse, falei, um ano atrás, as pessoas... Tanta gente me curtiu na cidade que eu morava, pelo um vídeo que eu fiz no Instagram, porque, assim, eu era muito tímida, eu era muito pacata. E não é porque é a minha essência, é porque eu estava naquele momento e eu precisava, e foi dentro de uma loja. Então, olha o poder que você, lojista, tem para ajudar uma pessoa, né? Porque não é só roupa. A gente vende emoção, a gente vende autoestima. Então, assim, é muito mais do que só uma roupa. Então, o que a pessoa vai fazer com essa roupa que você está vendendo, os momentos né? especiais, porque assim, pode ver, no final de ano, todo mundo quer comprar uma roupa, todo mundo quer estar bem vestido, mas não é só pela roupa, pelo momento. Então, a gente tem uma responsabilidade muito, muito importante, né, nessa situação, assim, de emoção, de levar mais do que roupa, mais do que moda, sabe? Então, que legal. É isso. Bom, gente, então como a Kátia está falando, trabalhar com moda ou vender moda é muito mais do que ajudar o guarda-roupa, é ajudar a alma da pessoa, né? Não é? Muito, Olha muito como real. você está falando, como você se transformou, assim. Muito, meu Deus. As pessoas que me conhecem sabem, pra mim foi um divisor de águas. E você tá iluminada, assim, você tá obrigada. brilhando. Não é só a luz daqui, tá, gente? Mas assim, realmente, tá? Eu me emociono toda vez que eu converso com a Kátia, que é dona da loja, porque eu não queria. Eu dizia, não, eu não quero, não é pra mim, não é pra mim. No primeiro dia de trabalho, eu não coloquei o preço na vitrine. Passou o pessoal o fiscal da prefeitura Do e multou, do Procon, e multou a loja, porque não tinha preço.
Era a primeira semana ali, eu já pensei, vou desistir, não é pra mim, não sirvo pra isso. E a Kátia, com muita resiliência, fiquei. E foi a melhor escolha que eu tive. Então, hoje eu posso dizer que uma loja transformou, sim, a minha vida em todos os sentidos. Não só na parte profissional, mas na parte emocional também. Eu choro, mas não tô chorando porque, eu tô nervosa. Porque, assim, eu me emociono, sabe? Sim, porque é uma porque coisa eu não que dava mexeu na tua valor, vida. sabe? Meu Deus, Paulinho só usava skinny, não, nada contra, mas só usava skinny t-shirt. Pra se esconder. Pra me esconder. E a minha essência não é essa, o meu perfil não é esse, sabe? Então, eu sou muito feliz de estar nesse mercado. Eu adoro e eu acho que essa emoção, e é isso que eu tento passar para os lojistas, reacender isso, sabe? A mesma emoção de quando você foi abrir a loja, todos os dias tentar passar isso para o vendedor, porque faz diferença na vida das pessoas. Tá vendo por que essa criatura está aqui hoje? Porque não é só uma representante comercial, ela tá aqui para te mostrar que você pode se conectar cada vez mais com as pessoas que fazem parte do seu ciclo. Então foi o que a Kátia falou, aproveita os funcionários, os representantes das marcas, porque esse é o novo momento, é o novo modelo da representação comercial. Realmente essa conexão, tipo, todo mundo segurando a mão de todo mundo para o mercado ir para frente. Então, marca contribuindo, representante contribuindo. Gente, eles são o elo entre você, a marca, e para oferecer o melhor produto para a tua cliente. E é isso. E, inclusive, olha só, ela é prova de que o bom relacionamento se leva adiante, se constrói. Ela falou aqui a todo momento da Kátia, que é xará dela, que é a dona da loja que foi responsável por ela trabalhar. E está aqui agora com a Mari, que era gerente de marketing, que saiu recentemente da loja, que está alçando voos maiores agora, está pegando... a gente vai apresentar vocês, calma. Vocês vão ter a oportunidade de ter uma Mari com vocês, inclusive. Ela é maravilhosa. E olha só o que o relacionamento, né, o que não fechar as portas consegue construir. Né? Vocês trabalharam juntas dentro da loja e agora estão trabalhando juntas aqui no mercado. E para as clientes, né? Isso é muito legal. Demais. E assim, a gente se conheceu na faculdade. Quando eu entrei na LEDs, porque como trabalhei numa loja de variedades, também eu ficava mais na parte do caixa, ela me chamou para ser caixa da loja. E eu já era formada em administração, já tinha sido gerente, então eu conhecia bastante processo, mas eu pensei, vou lá conversar com ela. Eu não quero ser caixa, não me interessa, não pela função, mas não era o meu objetivo no momento. Fui conversar com ela. Na conversa, elas gostaram tanto de mim que elas me convidaram para gerenciar. Mas eu fui só porque eu conhecia a Mari, porque ela tinha feito faculdade comigo. Não porque eu queria. Tá aí mais uma dica, gente, a busca. Então, assim, ó, o universo vai ficar te convidando. Muito. Você tem que saber a hora de aceitar também, né? Exato. Vai lá. Mesmo que não seja o que você achou que vai ser, olha, ficou meio enrolado, né? Mas mesmo que não seja o que você achou que ia ser, pode ser que se transforme em outra coisa. Pois então, sentido? E assim, ó, foi muito legal. A gente teve muitas experiências legais, muitas experiências de dar risada, que dá para escrever até um livro do tempo que a gente trabalhou juntas. Hoje faz você levar essa experiência para as clientes que você atende. Sim. E te dá mais autoridade de falar, eu sei o que você está passando porque eu já vivi isso. Paulinho, pensa, faz o quê? 2, 3 anos que eu tive o curso contigo. E hoje eu tô conversando com você sobre isso. E a menina que vendia saco de cimento, tô aqui agora tá influenciando pessoas com moda. Olha que coisa mais legal. E era uma coisa que eu queria, nem tinha planejado, mas aconteceu, eu aproveitei, abracei, me encontrei e tô aqui. Que legal. Vamos convidar a Mari para vir aqui? Mari! Vamos, vem Mari! Aqui, gente, vocês precisam conhecer, olha só. Essa pessoa é vem aqui no meio. Gente, então essa é a Mari, que estava em todo momento aqui, que está participando da nova fase, então, da Kátia no Instagram, nesse novo posicionamento. Me ajuda muito. E aí, vocês querem ver a Mari aqui, gente, num episódio, para saber o que ela pode ajudar as lojistas? Mari, você aceita vir aqui conversar? Aceito. Então, não sai daí, agenda, e se você não segue ainda, comece a seguir, posso ajudar, porque vamos ter Mari dando várias estratégias, dicas e como ela consegue fazer o Instagram aí da tua loja performar melhor também. Combinado? Combinado. É isso. Muito obrigado, gente. Obrigada. E até a próxima. Obrigada.